Amém, irmãos, irmãs, vocês que nos assistem pelo canal, dá-nos esse joinha, amém? Confirmando a palavra, dando força a esse canal. Fazendo assim, você está também pregando o Evangelho. Até mesmo, irmão, você que está presencialmente aqui, essa mensagem vai ser dada amanhã, pelo canal. Pelo fato de ter reuniões presenciais, a visualização caiu bem. E nós, como ovelhas, nada melhor do que a gente ouvir a mensagem mais de uma vez, não é isso? Nós somos ovelhas, somos ruminantes da palavra de Deus. Então eu peço encarecidamente você que está ouvindo aqui presencialmente, também que dê o seu joinha amanhã. E se possível, rumina, porque muitas coisas, às vezes, você deixa passar. A nossa mente não consegue captar 100% a mensagem dada. O irmão Pedro, certa vez, disse, se 15% dos irmãos que estão ouvindo praticar essa palavra, seria bom. Então, a mente nossa, irmão, ela precisa estar amarrada no Espírito. Só assim nós vamos obter todos os nutrientes da palavra de Deus. E Deus quer falar com você nessa noite. Os irmãos sejam um? Amém. O título da mensagem não está aqui, mas é a entrada do rei em Jerusalém. Mateus 21, do versículo 1 até o 11. E o tema central é então virá o fim. Essa mensagem é a mensagem 19. A mensagem anterior nós vemos sobre os trabalhadores da 1ª hora. Nós somos esses tais trabalhadores. O Senhor chamou 4 sessões de trabalhadores. E entre essas 4 sessões, a última sessão tem o trabalhador da 1ª hora. Ou seja, é você e é eu. O Senhor conta conosco para trazer ele de volta. É o que nós vamos ver no alimentiário, na palavra profética. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 21. Mateus 21. Vamos ler do versículo 1 até o 11. Depois nós vamos extrair a vida que contém nesses versículos. Senhor Jesus, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe, que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus precisava marcar território. Jesus, ele precisava entrar em Jerusalém. Mas de que maneira que ele entrou? Humilde. Ele entrou humilde, ele entrou manso,
cheio de amor e de misericórdia. Mas na próxima vinda, irmão, não será assim. Ele vai vir em glória, ele vai vir implacável, ele vai vir firme. Então ele veio humilde, ele precisava marcar o território. Na verdade, ele veio como uma ovelha, né? Ele precisava morrer por cada um de nós, pagar o preço que eu e você não teria como pagar. Então Jesus veio, aleluia. No versículo 1 e 2, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela o jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. Aleluia. Aqui ele fala a jumenta e o jumentinho. Isso só é mencionado no livro de Mateus. Por quê? Porque o livro de Mateus está relacionado ao rei do reino dos céus. Está relacionado ao rei e seu reinado. A gente pode confirmar isso em Marcos 11, versículo 2. Marcos 11, versículo 2. Senhor Jesus: E disse-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso o jumentinho, a qual ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Versículo 7. Levaram o jumentinho, e sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. Lucas capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas 19. Ó Senhor Jesus. Versículo 30. Senhor Jesus: Diz-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar, já sereis preso o jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. 35. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Senhor Jesus. João 12. Todos eles falam só do jumentinho, só para os irmãos entenderem. João 12, 14, 15. Senhor Jesus. E Jesus, tendo conseguido, Senhor Jesus, um jumentinho, montou, e segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Aqui ele fala só sobre o jumentinho. Mas em Mateus fala da jumenta e da jumentinho. Senhor Jesus, voltando aqui no versículo 2. E se alguém vos disser alguma coisa, desprendei-lhe, que o Senhor, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Repetindo, versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Diz para o irmão do lado: o Senhor precisa de você. Aleluia! O Senhor precisa de nós. Senhor Jesus. Para os irmãos entenderem como que o livro de Mateus é um pouquinho diferenciado dos outros versículos, dos outros evangelhos. Por exemplo, os irmãos conhecem muito bem do filho pródigo, né? As 100 ovelhas, né? Uma se extraviou e o Senhor foi atrás dela. Olha para os irmãos entenderem, Lucas 15. Lucas 15. Senhor Jesus. Lucas 15, versículo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la?
Onde é que Jesus largou as 99 para ir atrás das que extraviou aqui? No deserto. Não deixa no deserto as 99, mas no que diz em Mateus 18, versículo 12? Mateus 18, versículo 12. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixa ele no deserto? Nos montes, as 99, indo procurar a que extraviou. Só para os irmãos entenderem, o livro de Mateus, irmãos, está relacionado ao rei, está relacionado ao reino. Então, nós precisamos estar apercebidos. Quando nós vimos o livro de Mateus, é para você que tem intenção e quer reinar com o Senhor. Por isso, a entrada triunfal de Jesus, irmãos, foi de uma maneira para marcar território. Ó Senhor Jesus, aqui ele fala da jumenta e do jumentinho. Como que ele vai montar na jumenta e na jumentinha? Como? A jumenta, irmão, tem um significado. O jumentinho tem um outro significado. Senhor Jesus, para ficar bem claro, irmão, Jerusalém e Sião, como diz no alimento diário, a jumenta e jumentinho, em Mateus 21, e também Apocalipse 12, versículos 5 e 6, fala da mesma coisa. Jerusalém é a igreja como todo. Sião é a parte mais forte de Jerusalém. É onde Davi habitava, onde Davi se defendia. Então, Sião é a parte mais forte. A jumenta e o jumentinho é a parte mais forte. O filho varão, irmãos, é a parte mais forte da mulher. O que o Senhor quer de nós, irmãos? A mulher representa a igreja. Sião representa também a igreja, só que é a parte mais forte. Então, irmão, entenda, o filho varão é a parte mais forte também. Assim como Sião e o jumento. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Quando se fala da jumenta, do jumentinho, está falando sobre a igreja. O Senhor precisa de você, irmão. Mas precisa de você com a parte mais forte. Para trazer o Senhor de volta, irmãos, nós precisamos agarrar com mais firmeza essas verdades ouvidas, para que dela a gente não venha jamais nos desviar. O que nos fortalece é a palavra de Deus. Quando uma palavra é dada, mas nós não podemos questionar. Nós não podemos questionar. E Deus fala de muitas maneiras, de várias formas, não é isso? Antes ele falava aos pais, pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. E o Espírito Santo, ele é sensível. Nós precisamos estar sensível ao falar de Deus, irmão. Ele fala, se você não atender, ele se aquieta. Por isso que nós precisamos estar sensível. Senhor, o que me impede de ouvir o teu falar? O que tem te impedido de ouvir o falar do Senhor nesses últimos dias? Deus quer falar para nós, irmãos. A palavra profética, ela nos dá uma linha, ela nos dá uma direção, ela também nos dá um encargo. E o Senhor, quando chamou o povo de Israel, Ele queria deles o quê? Frutos. É isso que nós vamos ver, irmãos. Jesus veio manso, veio humilde, mas na sua segunda vinda, Ele vai vir em glória. Mas só que Ele não vai estar sozinho, irmão. Ele não vai estar sozinho. Quando Ele voltar em glória, possamos estar cada um aqui presente, e você que está ouvindo essa mensagem, possa estar também nesse dia. Deus quer chamar vencedores. Ó Senhor Jesus.
Sião, jumentinho, filho varão, são aqueles que se importam em manter a unidade, em manter a segurança de Jerusalém. A segurança é a parte mais forte, é aqueles que se importam. Você se importa com o encargo, com a igreja de hoje? Ó Senhor Jesus, então nós precisamos estar atentos. Infelizmente, irmãos, muitos não se preocupam, ou vivem despreocupadamente, como se o Senhor fosse voltar daqui a 100, 200, 300 anos. Vivem despreocupadamente. E poucos se importam com a volta do Senhor, em fazer a sua vontade. Você é dos tais que se importa em fazer a vontade do Senhor? Então você é a parte mais forte. Você é Sião. Você é jumenta. Você é o filho varão. Diz para o irmão, você quer ser a parte mais forte do filho varão? Você quer ser a parte mais forte de Jerusalém? Aleluia! Deus precisa da igreja. Por isso que ele fala aqui, ó. Se alguém vos perguntar, dizei-os que o Senhor precisa deles. O Senhor precisa de você, irmão. O Senhor precisa de materiais para edificação. Ó Senhor Jesus. Mas muitos não se preocupam. Correm atrás de milagres, de curas, de bênçãos. Mas aqui no nosso meio tem muitas curas, tem muitas bênçãos. Mas nós não estamos atrás das curas. Nós estamos atrás do autor das curas. Eu particularmente conheço muitos irmãos e irmãs que foram curadas. Irmã em sangue, em carne e sangue também já foi curada. Recentemente o Silas, irmãos, ficou quase 60 dias, né? Entubado, já está em casa. Irmãos, mas nós não estamos atrás disso. Mas os milagres acontecem. Quem pratica a palavra profética, irmãos, milagres acontecem. A palavra de Deus, ela vem acompanhando com sinais, prodígios, é o que está na palavra. Mas nós, irmãos e irmãs, precisamos estar sensíveis, para não ser, sabe, insensibilizado pelo inimigo, como diz em Daniel 8, ao que diz em Daniel 8, Senhor Jesus, Daniel 8, versículo 25, o que Satanás está tentando fazer com as pessoas, e principalmente com os irmãos. Satanás não quer que você seja a parte forte da mulher, Satanás não quer que você seja Sião, ele quer que você seja fraco, né? Nós somos fracos, frágeis e mortais, mas nós não negamos o nome do Senhor. Como diz aqui em versículo 25, por sua astúcia, no seu empreendimento, fará prosperar o engano no seu coração, e se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem, irmãos, nós não queremos viver despreocupadamente, precisamos preocupar com as coisas do Pai. Então Ele quer pegar você, que está despreocupado com a volta do Senhor, levantar-se-á contra os príncipes dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos, aleluia, ele será quebrado sem esforço de mãos. Por isso, irmãos, nós precisamos estar apercebidos, e para trazer o Senhor de volta, nós precisamos de um grupo de pessoas que pratica a palavra profética, com reverência e amor, ao praticá-la. Isso traz o que? Refrigério, irmãos. Quando nós praticamos a palavra de Deus, em nosso viver diário, traz refrigério para nós.
traz refrigério. Por que que traz isso? Porque a palavra de Deus é cumprida em nós. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo aqui em Mateus, voltando aqui em Mateus, deixa marcado em Mateus 21, tá? Para facilitar para os irmãos. Versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Ó Senhor Jesus! E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nos maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus. Aleluia! Nós também podemos clamar: Hosana ao filho de Davi. Aleluia! Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 14, eu vou pular um pouquinho aqui. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernotou. Betfagé significa cidade de figos, e Betânia, casa de misericórdia, aonde Lázaro, Maria e Marta se hospedavam. A partir daí, Jesus pernotou em Betânia. O perfeito louvor vem das crianças, irmãos. Nós que queremos praticar a palavra de Deus, precisamos ser como essas crianças. Um certo irmão pediu para sua filha pequena: ora para mim. Ela foi e orou para o seu pai. E orou exatamente como ele precisava. Mais tarde ele pediu para sua esposa: querida, ora para mim. O que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Está com algum problema? Está vendo, irmãos? Como que nós somos complicados? E a criança, ela orou exatamente a necessidade dele. Nós precisamos ser essas tais crianças. Por isso, irmão, que na conferência, não vai ter barquinho para as crianças brincar, não. Vai ter conferência para as crianças também. Porque delas sai o perfeito louvor, irmãos. Né? Criança, você manda fazer, ela faz de imediato. Ela é sensível. E é isso que o Senhor quer fazer de nós, irmãos. Sensível ao falar do Senhor. E quando a gente pratica a palavra profética, é o que eu disse antes, traz refrigério, traz cura, traz libertação, não só para a pessoa que ouve, como para nós que também estamos praticando. E tem tantos eventos aí, não é isso? Tem tanta coisa na vida da igreja, e o Senhor tem como se disturbinado, ou seja, enchendo de gás mesmo, os encargos que o Senhor tem nos dado. Né? Comportagem dinâmica, comportagem por hora, CEAP. Irmãos, encorajo todos os irmãos a participarem disso. O que é CEAP? Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Senhor Jesus. Mas às vezes você não dá para participar de tudo isso. Então tem a comportagem por oportunidade. Irmãos, que bênção que é. Posso orar por você? Isso precisa estar em mim. Isso precisa fazer parte da minha vida, da sua vida.
Talvez os irmãos pensem assim, puxa vida, mas de novo falar sobre isso? Irmãos, é uma necessidade, precisamos ser como essa criança. Às vezes eu, por exemplo, hoje não pratiquei o que precisava praticar. Posso orar por você? Pensei assim, hoje eu vou ficar quietinho em casa. Aí saem minhas filhas com o carro, de repente o telefone toca. Pai, meu carro estragou. Senhor Jesus. Logo já chamei o eletricista com bateria e fui lá e tal. O rapaz que estava ajudando as minhas filhas, suadinho na pelejão para ajudar elas. Descarregou até a bateria dele. Aí cheguei com o cara para arrumar o carro, arrumou. Agradeci ele, falei, puxa vida, muito obrigado. Tal. Quando eu saí, que eu virei a esquina, por que você não orou por ele? Irmãos, precisa ser um hábito em nossas vidas. Precisa ser um hábito. Posso orar por você? Às vezes era necessidade. O Senhor, às vezes, providenciou tudo aquilo para que eu pudesse orar para aquelas duas pessoas. E eu negligenciei, irmãos. Eu pedi perdão, Senhor, o Senhor me perdoa, Senhor. Quantas oportunidades nós temos no dia a dia, não é isso, irmãos? Quantas? Quantas vezes, quantas pessoas estão esperando uma oração sua? Quantas pessoas estão caminhando para o lago de fogo, sabe? Estão esperando nossa oração de libertação. Por isso que eu falo, irmãos, traz refrigério. Mas eu pedi ao Senhor, o Senhor me perdoa. Irmãos, nós precisamos praticar essa palavra. Ayrton Senna, por que ele veio a morrer? Por quê? Precisava virar a curva? Ele não virou, irmãos. Às vezes o espírito, né, igual a palavra semana passada, é como zigue-zaguear, né? E nós queremos ir reto. Irmãos, nós precisamos agarrar essas palavras com mais firmeza, assim como essas crianças, sabe? Assim que o Senhor falar, né, a gente precisa praticar a palavra. Só para os irmãos entenderem, Jó, deixa marcado Mateus, tá? Jó 42. Senhor Jesus, versículo 10. Veja, irmãos, o que aconteceu com Jó, depois que ele orou pelos seus amigos. Jó 42, versículo 10. Vamos ler bem forte. Aleluia. Aleluia. Mudou a sorte de quem? De Jó. Quando este orava. Está vendo como que é importante você orar pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho? Mudou a sorte de Jó. Enquanto Jó não orou, Deus não duplicou. Deus deu tudo em dobro para ele. Está vendo, irmãos? Como que é importante, é essencial orar, posso orar por você? Vai trazer refrigério, tenha certeza disso. Mas se você negligenciar, vai ter esse mesmo sentimento que eu tive. Sabe? Deus provê, Deus levanta a situação para você aproveitar essa oportunidade. Não é ideia? Deus levanta a oportunidade. Então nós precisamos praticar a palavra. Amém? Senhor Jesus. Voltando em Mateus 21. Senhor Jesus. Versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé,
e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. Então, quando você for orar por alguém, você tem que orar crendo. Tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Você está tirando pessoas do lago de fogo e transferindo para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Não é pouca coisa. Uma oração pode salvar uma vida. Uma oração. Senhor Jesus. Mas aqui ele fala da figueira também. Essa figueira representa Jerusalém, o povo de Israel. Ó Senhor Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, a transferência do povo de Israel para a igreja. O povo de Israel rejeitou o Senhor. Aí, então, irmão, uma advertência para nós. Quando Deus chama, Deus quer fruto. Por isso que ele disse essa figueira, né? Nunca mais nasça fruto de ti, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, para que possamos frutificar, dar muitos frutos para o Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos produzir frutos e servir para nós de lição. Ó Senhor Jesus, Mateus 21, versículo 28. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi, com que autoridade faço essas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que nos não acreditais nele? E dissemos, dos homens, é para temer o povo, porque todos consideraram João como profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. Ele, porém, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade vos faço essas coisas. Versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois responde, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqui o Senhor chamou um, falou que ia, não foi. O outro chamou, ele falou que não ia, e arrependido foi. Irmãos, aqui a gente vê a transferência para o povo de Israel, para a igreja. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque o povo de Israel rejeitou o Senhor. O povo de Israel não via Jesus como Deus, não via Jesus como Messias para salvar eles, mas o coração de Jesus era para salvar a casa de Israel. Ó Senhor Jesus. Lucas 15, 11, a gente vê o filho pródigo, né? Os irmãos conhecem muito bem do filho pródigo. Né? O filho pródigo ali fala sobre que ele pediu todos os seus bens ao seu pai e saiu. Lucas 15. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aqui fala de 2 filhos. O filho mais moço pegou tudo que tinha e saiu. E o filho mais velho ficou em casa. Mas o filho mais moço, depois de tudo que ele passou, ele disse ao pai: Pai, me trata como um dos seus servos. Porque já estava desejando comer até as comidas dos porcos. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Mas quando ele chegou lá, o que ele disse, o pai, para ele? Logo abraçou ele e tomou ele, colocou sandálias nos pés, vestimenta e matou um novilho cevado. Mas o filho mais velho, o que aconteceu? Ficou enciumado. Ó Senhor Jesus, Deus, irmãos, quer tirar isso de nós, todos ciúmes. Às vezes um irmão está crescendo mais porque ele é mais sensível ao Espírito. Não há necessidade de nós ficarmos aciumados. Mas aqui a gente vê a transferência também do povo de Israel. Mas aqui eu estou mostrando para os irmãos também que às vezes nós ficamos com ciúmes. Mas isso não é legal. Isso não é bom para o meu crescimento também. Se o irmão está crescendo, louvado seja o Senhor. É sinal que Deus está usando ele. Então o que eu tenho que fazer? Senhor, me usa também. Senhor, cresce em mim também. Ó Senhor Jesus, mas nós vemos essa transferência. Por quê, irmão? Porque o povo de Israel rejeitou. Mateus 23, versículo 37. Ó Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha junto aos teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, está vendo? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, Senhor Jesus. Também, no capítulo 15, versículo 24. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 24, Mateus 15. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui está relacionado à mulher que pediu ao Senhor um milagre. A gente podia começar desde o versículo 21 para os irmãos entenderem. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vamos falar esse versículo? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aqui, o Senhor não está mais à mesa, irmão. O Senhor já não está mais à mesa ali.
esse cachorrinho que são os gentios, que somos cada um de nós, a gente vê essa transferência. Louvado seja o Senhor. Por causa da rejeição do povo de Israel, a salvação chegou até nós. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, nós não podemos falhar. Ó Senhor Jesus! Romanos 11, 19. Romanos, ó Senhor Jesus. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Diz aí, irmão, bem forte, eu fui enxertado. Aleluia. Aleluia. Bem, pela sua incredulidade, ou dos judeus, né, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Está vendo, irmão, a seriedade que é? João 15 fala, eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. O que fala lá no versículo 5? João 15. Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Está vendo? Então nós, irmãos, estamos amarrados a essa videira. Nós éramos essa oliveira braba. Por causa de ter quebrado esse ramo, ou seja, essa aliança que era feita com, né, o povo de Israel, o Senhor se voltou para nós, graças a Deus. Então todas as promessas, tudo era para o povo de Israel. Hoje nós podemos desfrutar disso tudo, irmãos. Hoje nós podemos achegar com toda firmeza, como dizem em Hebreus, achegai-vos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Essa transferência, irmãos, foi dada por causa disso, porque o povo de Israel rejeitou. Mateus 21. Senhor Jesus. Onde é que eu parei? Senhor, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construiu nela um largar, e edificou-lhe uma torre, e arrendou-a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, e ainda em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo, o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-los e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha, e o mataram. Senhor Jesus, aqui no versículo 33 ele fala, atentai noutra parábola, havia um homem, o dono de casa. Quem que é o dono dessa casa? É Deus, irmãos, o dono da casa é Deus. A vinha é o povo de Israel.
é Jerusalém, o povo de Israel como todo, representado por Israel. A lavoura, irmãos, os lavradores é o povo de Israel, são os líderes de Israel. E os servos são os profetas, para os irmãos entenderem essa parábola aqui. Então, os servos são os profetas que Deus enviava para os lavradores. E os lavradores espancavam. O que acontecia na época, né, dos profetas que Deus enviava no Antigo Testamento? Então, eles espancavam uns, matavam outros, apedrejavam outros. Então, o Senhor mandou seu filho. Meu filho eles vão respeitar. Mas com ele eles fizeram a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. Mas o que acontece, irmãos? E por último, 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ó Senhor Jesus, disseram entre si: vamos e matemos-los e apoderemos da sua herança. E agarrando, lançaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? O que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetem os frutos no seu devido tempo. Quem são esses outros lavradores? Quem são esses outros lavradores? É nós, irmãos. É nós mesmo, como diz o irmão. Esses outros lavradores, é nós, irmãos, é nós. Então o Senhor arrendou essa vinha a nós. Que possamos dar frutos, irmãos. Que possamos dar frutos para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca liste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Aleluia! O Senhor entregou para nós produzirmos esses respectivos frutos, irmãos. Que possamos, irmãos, dar esses frutos para o Senhor. Aqui no versículo 44 fala o seguinte: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Aqui ele fala da pedra, irmãos. Essa pedra, irmãos, o Jesus é essa pedra. Jesus é a pedra angular. Jesus também é a pedra de remate. Quando eu era pequeno, meu avô tinha uma casa antiga. O alicerce dela era feito de pedra. E as pedras de arremate, ou a pedra angular, por exemplo, era formado de um L, para ligar os dois lados. É Jesus que nos liga, irmãos. Essa ligadura é Jesus. Jesus é essa pedra angular, essa pedra de esquina. Ó Senhor Jesus. É Isaías 28, 16. Amém. Isaías 28, 16. Ó Senhor Jesus. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Aqui observa, irmão, que foi assentada em Sião. Portanto, assim diz o Senhor Deus, que eu assentei em Sião. Sião é a parte mais forte de Jerusalém. Essa pedra de esquina, observe que ela foi bem assentada. Zacarias 3, versículo 9.
Senhor Jesus, pouco antes de Mateus, Senhor Jesus, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor. Capítulo 4, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, em meias aclamações, e haja graça e graça para ela. Então, Jesus é a pedra de esquina e também a pedra de remate. Então, irmãos, nós precisamos estar nesse mover, irmãos. Hoje se fala muito, né, de concreto armado, ou seja, concreto com armação, mas antes era só pedra, era pedra bem encaixada. Então o Senhor quer hoje, irmão, nós está bem encaixado nele, tanto ele vai solidificar-nos nesse fundamento, como também vai nos usar para arrematar, ou seja, para trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, aleluia, a pedra de remate, irmão, ela termina a construção. Ó Senhor Jesus, quem é essa pedra? Daniel, capítulo 2. Senhor Jesus, Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma palha, daeiras no estio, e o vento as levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então Nabucodonosor fez uma grande estátua, de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro. Uma pedra sem auxílio de mãos foi lançada e jogou por terra. Ou seja, todo o governo humano vai ser julgado, vai ser subjugado, porque o governo humano hoje está sendo governado por Satanás. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque essa pedra, irmão, vai se tornar uma grande montanha. Ó Senhor Jesus. E para falar nisso aqui, irmãos, essa grande montanha está relacionada a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nós somos esses vencedores. Como vamos servir juntos? Negando a nós mesmos, tornando esse grande bloco sólido, que as portas do Hades não acharão espaço. As portas do Hades não acharão espaço para nos dividir. Ó Senhor Jesus, Apocalipse 17. Apocalipse 17. Versículo 13 e 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Versículo 13 e 14. Tem este um só pensamento, oferecerem à besta o poder e a autoridade que pusessem. E pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos fiéis, que se acham com ele. Aqui falam sobre os vencedores, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis,
que se acham com Ele. Aqui o Senhor já não mais vai estar sozinho, irmãos. Aqui os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Aleluia! 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ó Senhor Jesus, amém. Aliás, Senhor Jesus, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócios santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aqui ele põe uma pedra em Sião. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Vós, porém, irmãos, vós, porém, sois raça eleita. Aleluia! Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora vós sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, essa pedra agora não está mais sozinha. Nós somos essas pedras que vivem, bem solidificada nessa rocha angular e rocha de arremate. Nós somos essas tais pedras, irmãos, pedras que vivem. Aleluia! Por isso, irmãos, eu quero orar por os irmãos. Nós, como pedras que vivem, e somos preciosos para Deus. Eu quero orar para os irmãos, para que essa palavra possa fluir em nós. Essas palavras proféticas que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, nós possamos ser sensíveis como uma criança, porque delas vem o perfeito louvor. Amém? Senhor Jesus, Senhor, eu abençoo cada irmão e cada irmã, cada pessoa que está ouvindo no canal, que o Senhor possa ser com ele neste momento, ser com cada irmão aqui presente, com cada visitante, que a Tua palavra possa penetrar profundamente, causando uma reação, Senhor, no interior de cada um, porque a Tua palavra é poderosa, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela é apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Senhor, o Senhor sabe a necessidade, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor cura, pelo poder do Seu nome, porque estes sinais o acompanham, a Tua palavra é poderosa, para libertar. Por isso, Senhor, eu profetizo na vida dessa pessoa que está ouvindo, na vida dos irmãos que estão ouvindo, Senhor, cada um aqui presente, Senhor, eu profetizo bênção sobre si, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.